Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo que vem da lavra do Instituto Líderes do Amanhã, cujos articulistas têm contribuído bastante aqui com o nosso blog do Instituto Liberal. A primeira autora do Líderes do Amanhã que contribui com os artigos que entraram no IL Flash de hoje é a Stephanie Gilberti, com seu texto E se o governo não fosse ocupado? A ideia da Stephanie nesse texto é discutir uma coisa que o Roberto Campos apontava muito nos seus artigos liberais, criticando os esforços ambivalentes, a ilusão da ambivalência na mentalidade político-econômica brasileira. Nós queremos, é isso que ele chamava de ilusão da ambivalência, nós queremos os fins, mas não queremos os meios. Principalmente quando esses meios nos afetam diretamente. Como assim? Vamos ilustrar, né? Na democracia, como é o caso do Brasil, apesar de ser uma democracia cheia de defeitos, de disfuncionalidades, mas também democracia perfeita não existe, eu posso culpar o governo pela situação e cobrá-lo por melhores condições de saúde, reclamar e exigir retaliação dos estragos da enchente que alagou e destruiu a minha casa, diz a Stephanie. Esse é o meu direito. Mas sobre o meu dever de não jogar lixo no terreno do lado que entupiu o bueiro, eu não comento nada. É meu direito cobrar do governador do estado que tome alguma medida nessa crise do coronavírus, que toma o mundo inteiro. Mas eu não posso perder meu emprego. É dever do Estado me pagar uma renda mínima para que possa me manter, não deixarem me demitir. Posso usar até o sindicato ao meu favor, a pressão corporativista. Mas, que se dane o resto. A hipocrisia é tanta que eu cobro do Estado a minha meia liberdade, mas eu não me responsabilizo por nenhuma consequência das minhas ações. E a responsabilidade individual, desnecessário enfatizar, é um dos postulados fundamentais do liberalismo. Então a gente está sempre querendo atingir os objetivos, diz que está em defesa do bem da coletividade, do bem comum, mas os caminhos para chegar até lá a gente não quer nem saber. É preciso mudar essa mentalidade, entre outras mentalidades marcantes do patrimonialismo e do corporativismo brasileiros. Na mesma toada de mudança de mentalidade, tem um apelo do Felipe Fernandes, também do Instituto Líderes do Amanhã, no artigo Qual a Prioridade do Brasil? Ele apela que nós reformulemos as prioridades, a começar pela máquina pública. Em coisas bastante simples de se pensar, de se fazer, por exemplo, a manutenção de boa parte das sessões parlamentares de forma online, à distância. Já é um gasto a menos, já é um gasto de energia a menos, ocupa-se a máquina pública menos. Agora, também do Instituto Líderes do Amanhã, uma previsão econômica do Felipe Saldanha, uma queda no dólar está por vir. É uma análise econômica detalhada do cenário da economia americana, em que o Felipe Saldanha pontua que haverá uma queda do dólar e de que os Estados Unidos enfrentarão problemas sérios em breve, criticando a política econômica do Donald Trump, a sua política que o Felipe Saldanha aponta como sendo uma política protecionista, uma política nociva, uma política defeituosa do ponto de vista liberal. Apesar dos números positivos que a economia americana estaria exibindo nos últimos tempos, segundo formadores de opinião conservadores, ele faz essa crítica de que, do ponto de vista da conduta da economia, o liberalismo é escasso e as consequências serão sentidas. É a opinião dele, a gente pode estar aberto aqui para discussão sobre todas as análises que são feitas pelo Instituto Liberal. É o papel do nosso Instituto fomentar a discussão de ideias divergentes. Da economia para a história e a filosofia, mais uma contribuição riquíssima da nossa querida Catarina Rochamonte, no artigo As Revoluções Liberais e a Prudência Conservadora. Muita gente coloca a Revolução Americana, ou a dita Revolução Americana, que na realidade foi muito mais uma guerra de independência dos Estados Unidos do que um movimento revolucionário como um movimento
russo ou francês, o movimento soviético, deu origem à União Soviética e o movimento da Revolução Francesa, muita gente associa, compara ou equipara a chamada Revolução Americana com a Revolução Francesa. E o que a Catarina tenta demonstrar neste artigo é que há uma diferença fundamental entre essas duas revoluções, uma diferença de inspiração de mentalidade, e há uma diferença interna ao iluminismo e ao próprio liberalismo entre uma mentalidade construtivista francesa, que aposta radicalmente num racionalismo revolvedor das instituições, dos substratos culturais da sociedade, numa política de gabinete, uma política feita com base essencialmente em ideários abstratos, e um liberalismo conservador que respeita as instituições do real, respeita o gradualismo das transformações e respeita a vinculação a um legado civilizacional mais do que a um esquema racionalista abstrato brotado da mente humana. Ela traça essa diferença e mostra que existe valor a ser reconhecido em associar as preocupações liberais e as instituições liberais com a prudência do pensamento conservador burkeano. Agora, voltando dessa viagem histórico-filosófica para os desafios contemporâneos, o nosso Roberto Rachevsky traz o artigo O surto de síndrome aguda respiratória e o surto de tirania estatal. Ele começa se apressando em dizer que não disse que não existe um surto, no caso, o surto do coronavírus. Ele está dizendo que há dois. Um surto da síndrome aguda respiratória que decorre do coronavírus e um surto de tirania com a brutal violação de direitos individuais produzidos de forma inédita pela corja autoritária. Ele faz uma crítica à incompetência dos governos, principalmente na condução dos sistemas de saúde. Alguém achou, diz o Rachevsky, que o governo ofereceria um bom serviço na área da saúde numa crise como essa? Se todo o histórico dele indica o contrário, é essa crítica que o Roberto Rachevsky faz. Sempre, mais uma vez, ele reverbera esta tônica do seu pensamento, sempre criticando a fé cega no Estado-providência, do governo provedor e benevolente, manifestando o bem sobre a terra. Em oposição a isso, em oposição ao estatismo, existem alguns autores que precisam ser revisitados. E um deles, dos mais icônicos e emblemáticos possíveis, é citado num artigo do professor Alex Pipkin. O Brasil precisa de mais Adam Smith. Para o Pipkin, é basicamente isso que ele desenvolve no seu artigo, o estatismo crônico, esta fé crônica no Estado-providência de que nós padecemos na sociedade brasileira, na cultura política brasileira, pode ser combatida com autores como Adam Smith, que é uma referência teórica fundamental, bastante exaltada pelo Pipkin nos seus artigos, e neste não é diferente. Desde o título ele diz: nós estamos precisando de Adam Smith como referência teórica para as nossas mentalidades, para o nosso imaginário. Adam Smith, que era um pensador britânico vinculado ali ao iluminismo escocês, ao iluminismo inglês, que publicou como duas obras magnas a Teoria dos Sentimentos Morais, que demonstra que ele era um filósofo moral, preocupado com as relações entre os seres humanos, com a empatia entre os seres humanos. E dessa teoria moral ele deduz, ele faz decorrer uma teoria econômica que está exposta em detalhes no clássico A Riqueza das Nações. Então são essas orientações morais e econômicas que Adam Smith produziu que interessam ao Brasil de hoje, que aposta tanto no populismo, na demagogia e no Estado-providência. Na liderança do nosso IL Flash de hoje, nós temos um artigo do Pedro Henrique Alves, também nosso colunista regular, intitulado A Necrofilia Política. É mais um artigo que bebe das questões atuais, aborda as polêmicas em torno da pandemia do coronavírus e vem discutir as explorações políticas do problema.
Em especial, o Pedro Henrique Alves critica aqueles que culpam única e exclusivamente, responsabilizam o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo problema. Ele vai criticar no artigo a China, Wuhan, com toda a negligência acerca dos riscos do vírus, com que tratou o problema desde o começo. Ele vai fazer uma crítica às deficiências de orientação científica, quem disse, com base na OMS, que não precisava usar máscara, depois passou a dizer. Enfim, ele vai distribuir esta responsabilidade entre os outros atores sociais, incluindo os governos dos estados, né, o Ministério da Saúde do Mandetta, que se retirou do ministério e fez críticas recentes ao presidente, para além de responsabilizar única e exclusivamente o presidente da República. É essa crítica que o Pedro faz no seu texto, sem inocentar completamente Bolsonaro. Ele não diz que Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma, mas ele aponta questões como vários exemplos de motivos para distribuir essa responsabilidade entre diversos outros agentes. E não usar as mortes como ferramenta de exploração de narrativas políticas. Esse foi o nosso L-Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates que nós produzimos e proporcionamos aqui no IL. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.